Estamos aqui reunidos em pouquíssimas pessoas, né? Só para a gente poder preparar aqui o louvor para você e poder compartilhar com vocês essa palavra. Você que está sintonizado aí com a gente no Facebook, compartilha com os irmãos, compartilha com as pessoas que você sabe que vai precisar ouvir uma palavra agora. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com vocês, e acredito que Deus ele criou um propósito para a gente estar essa manhã aqui. Não é em vão que a gente se reuniu hoje aqui, não é em vão que a gente está aqui agora para poder falar com você, para poder ministrar uma palavra da parte do nosso Deus. E eu creio que quando há um propósito, há também resultados para esse propósito. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em nome de Jesus, lá no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, capítulo de número 3, para a glória do nosso Senhor. Enquanto estamos ausentes, enquanto a gente não pode estar em comunhão, a gente se reúne em forma de fé, né? Então que você esteja na mesma concordância que a gente, que você esteja na mesma fé aí, não importa onde você está, se você está recluso para poder se resguardar desse corona, desse problema. Eu creio que Deus ele vai fazer muito mais do que nós temos crido, amém? Eu não quero me posicionar não quero me posicionar politicamente, mas eu acredito que há muitos outros problemas para a gente se preocupar também, não só com o corona. Eu sempre falo que o diabo ele tem usado estratégias para poder tirar o nosso foco. Então talvez o corona está tanto em destaque hoje que a gente tem perdido o nosso foco de outras coisas. A gente tem deixado de se preocupar com outras coisas que também são relevantes. Amém? Então que você se preocupe também com outras coisas, talvez com o bem-estar da sua família, talvez com o bem-estar da sua vida pessoal com Deus. A gente vai falar um pouco hoje sobre isso, sobre a nossa localização espiritual. E eu acredito muito que quando a gente entende os propósitos de Deus, a gente caminha no rumo correto. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Se a gente for fazer uma análise aqui um pouco mais minuciosa, a gente vai perceber que Deus ele não estava falando sobre a localização geográfica do Adão e da Eva. Deus ele estava falando sobre uma localização espiritual, se é que eu posso dizer assim. Porque a Bíblia está falando aqui de um momento, exatamente no momento em que o Adão e a Eva caíram. O Adão e a Eva fizeram aquilo que desagradou o coração de Deus, aquilo que Deus tinha orientado eles a não fazerem, e eles fizeram. E é lógico que se um dos atributos de Deus é a onisciência, então Deus ele sabia onde estava a localização geográfica de Adão e de Eva, mas ele estava questionando para que houvesse uma análise pessoal. Entenda o seguinte: quando Deus ele te faz uma pergunta, sempre lembra do seguinte: Deus ele é onisciente. Então Deus ele não faz uma pergunta para saber a resposta. Deus ele faz uma pergunta para você saber a resposta. Ele pergunta para o Adão aonde que ele estava, para o Adão poder parar e pensar: o que eu fiz da minha vida? E muitas vezes o questionamento de Deus é para você olhar para o espelho e falar: o que eu fiz? Aonde eu estou? Qual é a minha localização espiritual? Deixa eu te falar uma coisa: quando a sua localização espiritual ela é saudável, o culto não deixa de acontecer. Ontem eu mandei mensagem para os nossos obreiros, comentei com eles, falei: pessoal, queria que algumas pessoas, nem todos, estivessem aqui, e eu fiquei muito satisfeito com a reação deles, porque eu falei, a maioria deles falaram: nossa, boa ideia, que legal, vamos lá, porque isso mostra uma saudade de Deus. Mas ainda que a gente esteja ausente da igreja, a gente não pode estar ausente de Deus, porque o culto ele acontece, ainda que seja na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, ainda que seja entre alguns amigos. Vou me reunir com alguns amigos aqui, vou pegar meu violão, vamos fazer um louvor, vamos adorar a Deus, vamos compartilhar uma palavra. Quando a minha localização ela é saudável, e eu falo da localização espiritual, o culto não deixa de acontecer. Eu posso deixar de estar na igreja por uma ordenança estatal, mas eu não posso deixar de estar localizado em Deus. Pior do que isso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Uma interpretaçãozinha errada que às vezes as pessoas fazem: o mundo é do maligno. Não, o mundo não é dele, o mundo está nele. É uma questão de localização. Muitas pessoas lá fora não estão localizadas em Deus, e é por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar próximo do Espírito Santo. É uma questão de proximidade espiritual.
quando eu estou próximo do Espírito Santo, quando eu estou próximo de Deus, ainda que eu esteja num lugar onde não tem igreja, ainda que eu esteja viajando para algum lugar onde ali não tem um lugar específico para eu poder ter comunhão com os irmãos, igual a Bíblia diz lá em Hebreus 13, ainda que não tenha a possibilidade de eu me reunir na igreja, mas ainda assim, a minha comunhão com meu Deus, ela existe. Ainda assim, o culto, ele acontece, seja na minha casa, seja na casa de um amigo, seja no meu quarto, fechado entre eu e Deus, mas o culto não deixa de acontecer. Isso vai depender da minha localização espiritual. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos capítulo 9. Atos capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, eu vou ler a partir do verso 1 mesmo. Atos, capítulo 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Está falando sobre os cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha só, Damasco ele era conhecido como uma cidade, tem até esse codinome, né? Oásis no deserto, porque era uma cidade onde tinha água no meio de todo o deserto. E as pessoas, a cidade de Damasco, ela permitia que houvesse vida naquela região. O Paulo estava chegando em Damasco, acredito eu que pela caminhada dele, ele tinha sede. E quando ele chega próximo da cidade, ele tem um encontro dele com Jesus. Aí as pessoas falam: ele parou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Não tem nada a ver a conversão dele com o nome. É uma questão de interpretação do grego para o hebraico. Mas olha só, o Paulo ele tem um encontro com Deus na entrada de Damasco, que é onde tinha água. Mas muito mais importante do que beber a água que mata a sede natural, é ele beber a água que mata a sede espiritual dele. Ele estava localizado numa cidade que tinha água, mas o que ele precisava não era daquela água, era igual a mulher samaritana. O que ele estava precisando ali naquele momento não era de uma água que matasse a sede dele, era de uma água que fizesse ele se saciar espiritualmente. O Paulo, a gente já estudou aqui na igreja sobre isso, eu não vou entrar a fundo novamente, mas a gente sabe que muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje são sequelas do passado. Eu acredito que o Paulo, ele era irado desse jeito, não era à toa. Ele tinha essa raiva, essa vontade de matar cristão, não era à toa. Alguma coisa levou ele a ter esse sentimento de ódio. E aí de repente vem aquele que tem uma água que faz ele parar de ter essa sede. Ou pelo contrário, né, que sacia a sede dele, a ponto dele se saciar e se encher e se tornar o apóstolo que escreveu 70% do Novo Testamento. O homem que mais escreveu o Novo Testamento foi esse daqui, que tinha ódio dos cristãos, que tinha vontade de matar todos eles. Muito mais importante do que você saciar a sua sede natural, e isso eu estou falando sobre essência e aparência. Muito mais importante do que você parecer, é você ser. Muito mais importante do que você se mostrar ser alguma coisa e dentro da sua casa você ser outra, é você estar próximo de Deus, você estar localizado no lugar certo e você ter atitudes que representam o que tem aqui dentro. Esses dias eu estava conversando com um irmão falando sobre esse negócio que estão falando aí, parece que é um projeto de lei que eles estão tentando aprovar a tributação da igreja, né? Cobrança de impostos para a igreja. Aí essa pessoa me perguntou: você acha que é justo? Eu falei: depende, de quem que você está falando? Não, das igrejas. Eu falei: não, tudo bem.
Mas tem igreja que se comporta como igreja, que tem a sua forma administrativa de igreja, que age como uma instituição filantrópica, que ajuda as pessoas, que faz o que a Bíblia diz para fazer, e essas igrejas eu não concordo que seja cobrado imposto. Agora, se a igreja ela tem uma atitude empresarial, ela tem uma gestão empresarial, ela trata os pastores da igreja como funcionários, ela quer ter benefícios de uma instituição filantrópica, eu já não concordo. Porque se ele quer usar métodos empresariais para dirigir a igreja, mas quer ter benefícios filantrópicos, ele está vivendo uma vida de aparência só. A essência é, eu quero ter os benefícios de uma igreja, então que eu me comporte como uma igreja. Eu quero ter atitude, quero ter os resultados de uma igreja, eu posso. Esses dias o Wilson, assessor do deputado André Soares, falou para mim que se a gente quiser, a gente entra com um pedido lá na... Como é que chama lá onde fica as coisas presas, lá quando vem falsificado de fora? Como é que chama? Alfândega. Você entra com um pedido na alfândega, aí você fala, estou precisando de um equipamento de som para a igreja. É instituição filantrópica? É. Aí diz que eles vão lá no não sei como é que chama lá deles, lá, que tem um monte de equipamento de som que foi contrabandeado, que ficou preso lá na alfândega. Eles pegam todo esse material e eles doam para a igreja. Por quê? Porque ela é uma instituição filantrópica. Mas aí se eles descobrem que aquela instituição filantrópica, ela tem dinheiro para poder comprar esse material, mas eles estão pedindo para o Estado, eles estão recorrendo ao Estado, para o Estado ajudar eles a ter, sendo que eles têm de onde tirar, então eles já não são mais tratados como instituição filantrópica. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas olha só, se você quer ser alguma coisa e ter os benefícios daquilo, então que você se comporte como aquilo. Se eu quero ter os benefícios de filho de Deus, então que eu me comporte na essência como um filho de Deus. Não adianta eu querer ser o filho pródigo e simplesmente chegar e falar assim, agora eu quero minha herança. Não adianta. Não adianta eu ser aquela pessoa que não age como a Bíblia diz para eu agir e querer os benefícios do Evangelho. A Bíblia diz que eu tenho que me entregar completamente a Ele. Eu tenho que estar localizado no lugar certo para eu ser abençoado. Eu tenho que estar onde eu deveria estar. O Paulo, ele estava com sede, espiritualmente falando, ele vivia uma vida que levava ele a ser ruim por conta de uma sede que ele tinha dentro dele, e de repente, onde ele ia encontrar uma água natural, o Espírito Santo, antes dele encontrar a água, se revela para ele, o próprio Jesus se revela para ele. Tem pessoas hoje que estão precisando viver uma revelação como essa do Espírito Santo para parar de viver uma vida de cristão, de aparência. Uma vida onde, por exemplo, agora nesse tempo de coronavírus, muitas pessoas, a última vez que abriu a Bíblia foi domingo retrasado, que foi o nosso último culto. Foi o último? Acho que foi, o último domingo retrasado, sem ser domingo passado, o outro. A última vez que a pessoa abriu a Bíblia foi lá. Aí o que ela faz? Ela dobra o joelho na hora de estar na igreja e clama, Deus, eu quero a tua bênção. Mas Deus está falando, poxa vida, você precisa da igreja, não que a gente não precise, mas você precisa estar num culto para você orar para mim, para você abrir sua Bíblia, para você falar comigo. É falta de essência, é uma vida de aparências. Tem um autor, até anotei ele aqui para não escrever, John Mackay, que ele fala a frase dele, o disfarce mais terrível é ter o rosto de anjo para encobrir um coração de diabo. Então tem pessoas que estão tentando aparentar ser alguma coisa, mas a essência dela não condiz com a aparência. E entenda o seguinte, quando a sua essência for saudável, a sua aparência vai ser saudável. Não adianta eu tentar mostrar para as pessoas que eu sou uma coisa, sendo que o meu coração não condiz com aquilo que eu estou tentando mostrar. Eu vou até ser um pouquinho mais ousado. Muitas igrejas, nesse tempo de coronavírus, estão abrindo, pastores estão ficando lá de plantão, e aí eles postam no Facebook, muito bonito. Nossa, a igreja está aberta, venha para cá, eu estou aqui de plantão. Mas nem todos estão com a intenção correta. Nem todos que estão abrindo a igreja, falando, vem, pô, você que precisa de uma oração, eu vou estar aqui. Talvez a intenção dele, de algumas delas, não vou generalizar, mas a maioria deles talvez não estão com a intenção correta. A intenção dele talvez seja uma intenção diabólica. Por quê? Porque não adianta eu querer dar alguma coisa para alguém que eu não tenho. Eu estou tendo atitudes que não condiz com aquilo que eu tenho no meu coração. Estou querendo expressar algo que meu coração não está mostrando. Eu preciso procurar saber o que tem aqui dentro para eu mostrar o que tem aqui dentro, porque uma aparência errada, uma hora ou outra ela vai cair. A máscara uma hora cai. Aí a pessoa ela tenta se mostrar ser uma pessoa autêntica, uma pessoa saudável espiritualmente, só que uma hora ou outra, a Bíblia diz isso, né, que o pecado ele fede. Uma hora ou outra,
vai aparentar, uma hora ou outra vai cair por terra, uma hora ou outra as más intenções vão ser apresentadas, vão ser reveladas. Amém? Mateus 21, versículo 25, Evangelho de Mateus. Estou falando sobre posicionamento, tá? Sobre a gente estar posicionados no local correto, no reino dos céus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Mateus 21, versículo 25. Mateus 21, versículo 25. Aí ontem eu recebi uma notícia que eu não sabia. Tem uma banda secular, uma banda de rock internacional, a U2. Eu fiquei sabendo ontem que todos os integrantes dessa banda são evangélicos. Aí eu falei assim, na hora, né? Confesso que eu sou um pouco limitado para isso. Eu falei assim, poxa vida, mas todos eles são evangélicos, por que já não começaram, né? Fazer evento gospel, né? Começou a pregar o evangelho, começou a usar o conceito que eles têm na mídia para poder propagar o evangelho. Eu falei assim, aí depois eu acho que o Espírito Santo já veio e despertou. Poxa vida, tanta gente que tem essa oportunidade, tem usado essa oportunidade de maneira errada, tem a oportunidade de propagar o evangelho, mas tem feito da maneira errada. Eu estava ouvindo um pastor comentar que ele convidou uma banda, ele não falou o nome, mas eu acho que foi até bom para eu não sujar meu coração. Ele falou que ele convidou uma banda para ministrar na igreja dele, e aí diz que, não sei o que aconteceu, ele falou assim que ele depositou só metade do valor dessa banda. Aí quando eles desceram no aeroporto da cidade, o empresário ligou. Falou, pastor, tudo bem? Dinheiro não caiu na conta. Ele falou, não, amado, o dinheiro eu depositei metade, mas a outra metade eu entrego em mãos para vocês. Aí o empresário falou, se o dinheiro não cair na minha conta dentro de 10 minutos, a gente vai comprar uma passagem e vai voltar para onde a gente veio, de onde a gente veio. Ou seja, muito mais bonito é o U2 continuar fazendo do jeito deles, cantando música secular, mas na hora que eles descem do palco, eles vão dar uma entrevista, eles dão muito mais exemplo do que bandas gospel que estão sujando a reputação do evangelho. Muito mais bonito. Uma vez eu falei uma coisa para um rapaz, ele se escandalizou, espero que ele tenha entendido hoje. Mas ele falou assim, poxa vida, mas tem mais igrejas por aí do que bar, né? Glória a Deus. Eu falei assim, quem te falou que é glória a Deus? Aí ele falou, nossa, mas tem mais igreja do que bar nas cidades. Eu falei assim, tem situação que vale mais a pena ter um bar do que ter uma igreja. Você está doido? Ele falou para mim, você está doido? Eu falei, não, é uma realidade. Porque pelo menos no bar tem pessoas que vivem uma coisa que não é falsa. A igreja, tem muitas igrejas por aí que estão com propósitos errados. Então para mim, muito mais, a Bíblia não diz que é melhor eu ser frio ou morno, frio ou quente, porque se eu for morno, a Bíblia diz que Deus ele vai me vomitar da boca dele. Então muito melhor é ter um boteco onde as pessoas estão se encaixaçando lá, mas pelo menos estão entregues mesmo, do que ter uma igreja que está com segundas intenções, que para mim é morno, que está com intenções erradas. Amém. Abre aí, Mateus 21, 25. O batismo de João, de onde era? Olha a localização. Batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? De onde vêm as práticas que eu tenho hoje? De onde que vêm as atitudes que eu tenho tomado hoje? Vem dos homens? Eu tenho vivido uma coisa baseada no que as pessoas acham? Ou eu tenho vivido uma coisa baseada no que Deus quer que eu fale ou faça? De onde vêm as práticas que eu tenho na minha família, na minha casa? De onde vêm as práticas que eu tenho no meu trabalho? O linguajar que eu uso para as pessoas, para os meus amigos mais próximos? De onde vem todo o meu jeito de ser? Vem do alto? João Batista ele não batizava porque ele gostaria de se aparecer. A gente até falou sobre isso essa semana. João Batista ele era um homem recluso ao deserto. Ele ficava lá separado no deserto. Quem quisesse ouvir a mensagem dele, que saísse do conforto da sua casa e entrasse para o deserto. Nada daquilo era coisa que vinha dele. Nada daquilo era coisa que vinha de um pastor que mandava ele fazer. Ele fazia porque ele tinha um contato direto com o alto. Quando eu tenho um contato direto com o alto, aquilo que eu passo daqui para cá não vem de mim mesmo ou de outras pessoas. Ela vem do alto.
Eu, como pastor, eu não posso ministrar uma palavra que vem de mim ou de alguém. Eu tenho que ministrar uma palavra que vem do alto, é de cima para lá. Eu não posso trazer para as pessoas aquilo que eu acho ou aquilo que eu quero. É aquilo que Deus quer que eu repasse. Muito mais do que isso. É eu ter uma vida lá fora que Deus quer que eu tenha. Então aí vem a questão da localização. Onde eu estou localizado? Aonde eu estou localizado? É no lugar certo? É no centro da vontade de Deus? Eu vou ter resultados positivos para isso. Eu vou ter resultados positivos para poder viver uma vida de essência, né, lá fora. Enquanto tentar viver uma vida de aparência que não condiz com o que Deus quer que eu viva, então eu tenho vivido uma coisa que é o que o homem tem imposto para a minha vida. Amém? Então que eu procure me localizar no local certo, que eu procure estar no centro da vontade de Deus e que eu procure abandonar os planos do homem, ainda que eles sejam em forma de benefício para mim. Eu preciso vivenciar os planos de Deus para minha casa, para minha família, para o meu ministério, em nome de Jesus. Então que você se localize no local certo, abandone a aparência, mas eu preciso me mostrar. Não, ontem eu ouvi uma filosofia que me quebrou no meio. Ele falou, a Igreja Católica, ela perdeu o poder quando foram construídos prédios e quando o padre parou de andar de batina no meio da rua. Aí eu falei, poxa, mas não faz sentido. Aí a pessoa que me falou disse, não faz, presta atenção. Todas as cidades que não tinham um prédio grande, a primeira coisa que você via quando você chegava na cidade era a Igreja Católica. E o padre, ele era visto como um santo andando no meio do povo porque ele andava de batina. Aí de repente sobem prédios, as pessoas param de enxergar a igreja. E o padre, ele para de andar de batina. Então o padre que era santificado, que era um ícone no meio da sociedade, ele passa a ser um homem natural que simplesmente celebra a missa. Ele era respeitado ainda, mas ele para de ser aquele santo no meio do povo para ser uma pessoa comum, natural. Parou de viver de aparência. Parou de ser o que as pessoas impunham que ele deveria ser. Eu não posso me preocupar com o que as pessoas desejam de mim. Eu preciso me preocupar com o que Deus deseja de mim. Eu preciso me preocupar em ser aquilo que a palavra de Deus orienta eu a ser. Amém? Então se localize, se posicione no local certo e o reino de Deus vai se manifestar na tua vida. Feche seus olhos. Jesus, que a tua palavra, meu Deus, venha ser cravada no coração de cada pessoa, que a gente venha se posicionar da maneira correta, que a gente pare, Deus, de se preocupar, Deus, com a aparência de cristãos e passe, meu Pai, a vivenciar a essência de Cristo na nossa vida. Que em nome de Jesus, ó Pai, todo projeto humano e satânico, ó Pai, que possa estar no nosso coração, todo plano, meu Pai, demoníaco, meu Pai, satânico, em nome de Jesus, seja repreendido, seja anulado e que a tua essência, meu Pai, acesse hoje o nosso coração e faça, meu Pai, com que a gente possa viver uma vida transparente em meio aos amigos, à sociedade, à igreja, porque nós entendemos, ó Pai, que quando estamos posicionados da maneira correta, o culto não deixa de acontecer. Nas nossas casas, na casa de um amigo, Deus, no nosso quarto, entre nós e o Senhor apenas, ainda assim, meu Pai, o Teu nome tem sido exaltado, a Tua palavra tem sido propagada e o Evangelho, meu Pai, tem feito parte da nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, gente.